Olá pessoal, bom dia. Neste vídeo eu vou dar uma ideia de como eu comecei nesses estudos que eu faço hoje, sobre projeções conscientes, sobre clarividência, enfim, esses fenômenos parapsíquicos Então veja bem, vou contar parte da minha experiência de vida Então, até os 25 anos de idade, eu era uma pessoa como os demais, vivia a minha vida normal, Aí, num dado dia, eu fui contactado por um moço de mais ou menos uns 25 anos, mais ou menos da mesma idade que eu naquela época lá. Isso foi lá em São Paulo, tá certo? E ele me levou na presença de uma moça, me apresentou a moça, aí ele pediu para que naquele lugar, ele pediu para que eu ficasse olhando para a moça e ela passou a me olhar ela dirigiu o olhar dela para mim sobre mim daí após algumas observações daí ela confirmou que a pessoa que eles estavam procurando era eu mesmo Então eles tinham um grupo de 6 jovens, mais ou menos da mesma idade, ao redor de 25 anos, entre moças e rapazes, tinham 6, e faltava um, que no caso seria eu, tá certo? Que eles identificaram eu e na verdade depois tudo foi comprovado mesmo que a pessoa que faltava naquele grupo era eu mesmo, Porque antes de reencarnar a gente planeja tudo isso daí, E então o rapaz e a moça, houve aquela confirmação mesmo da única pessoa que faltava naquele grupo ali era eu mesmo, tá certo? E aí nós permanecemos, aquele grupo ali, ele permaneceu junto durante mais ou menos uns 2 meses, 2 a 3 meses juntos, tá certo? Eu conheci os demais componentes do grupo, eram 3 moças, e 4 rapazes, no caso, Eu comigo junto, e tal, Tá certo? Então formávamos um grupo de 7, E nós fizemos algumas reuniões, naquele período, de 2 meses, 2 a 3 meses, Depois o grupo se dispersou e eu não tive mais notícia de nenhum deles, Tá certo? Mas foi através daquele grupo que eu acordei para a vida, Porque até aquele momento ali eu não conhecia nada, E na verdade eles que me localizaram, Através dos sentidos parapsíquicos, Porque as moças, elas entravam, elas faziam projeções conscientes induzidas, E saíam rastrear, E terminaram me localizando, Através dos sentidos parapsíquicos, eles me localizaram, Eu fui o último a chegar no grupo, E aquilo tudo era real mesmo, tá certo? Porque essas programações são feitas antes da gente reencarnar, são feitas essas programações, reencarnatórias, tá certo? Então, foi ali com aquele pessoal ali que eu acordei para a vida, de verdade mesmo, então. Porque até aquele momento, até os 25 anos, eu era normal. Eu já tinha visto aqui ou colar alguma coisinha mas não... Foi com eles que realmente a minha vida tomou um sentido, apropriado mesmo, da minha existência, da minha programação existencial, Tá certo? Bastante difícil mesmo a minha vida mesmo, mas foi a partir deles que eu acordei para essa questão mesmo, Então veja bem, ali eu descobri essa origem, porque tem pessoas que nem no meu caso, que a gente tem uma origem extraterrestre, mais, digamos mais acentuada, tá certo? Então foi com aquele pessoal ali mesmo que eu passei a manter contato com extraterrestres, tá certo? Porque, e realmente, naquela época eu não tinha visto ainda os extraterrestres, mas aqui nessa cidade onde eu moro, eu vi com os meus próprios olhos mesmo, Porque o ideal é quando você faz essa confirmação com os próprios olhos, Tá certo? Então, naquela época não, mas aqui, nessa cidade aqui, eu já os vi, perfeitamente, nitidamente, vi o pessoal nitidamente, Tá certo? Então,
foram eles, assim, inclusive, que me levaram na projeciologia, que estava começando naquela época, estava no comecinho, foram eles que me levaram lá, tá certo? Assim, olha, aqui tem um pessoal que trabalha com projeções conscientes e tal, me explicaram, foi ali que eu comecei a dar os meus primeiros passos, assim, tá certo? Mas o pessoal, essa turma aí, já tinha alguns, assim, que já entendiam bem do assunto, tá certo? Foram eles que me levaram lá na projeciologia, mas quando eu fui lá na projeciologia, eu já conhecia bastante coisa, através deles, assim, né? Tá certo? Então ali eu prossegui, mas foi com esse grupo realmente que eu me esclareci primeiramente, assim, tal, né? E fazem parte das minhas origens, assim, de outros planetas, assim, né? Na verdade, esse daí é o meu grupo principal, né? Tá certo? O meu grupo, assim, esse pessoal aí, né? Esse grupo, assim, que me localizou, que me esclareceu logo no primeiro momento, assim, né? Então esse daí é o meu grupo raiz mesmo, assim, básico, assim, né? Tá certo? Então é esse pessoal aí, né? Nós ficamos sabendo os nossos nomes de origem do planeta do qual nós vínhamos, né? De qual nós viemos e voltaremos, né? Um dia, né? Retornaremos para lá novamente, né? Foi isso que os extraterrestres disseram para nós, que quando nós dessomássemos, né? Nós iríamos voltar para casa, né? Tá certo? Esperar para ver, né? Mas foi isso que eles disseram para nós, né? Que após a dessomas nós retornaríamos para casa, né? Agora, né? Essa confirmação mesmo assim a gente só vai ter quando a gente dessomar, né? Ou desencarnar, assim, né? Quando a gente morrer, assim, né? Mas eles disseram isso para nós, né? Disseram o nosso nome, citaram também, assim, o nome dos planetas lá, porque é um sistema solar, assim, igual esse sistema solar aqui, onde nós vivemos aqui no planeta Terra aqui. Lá também é um sistema solar parecido com esse aqui, né? Tá certo? Citaram o nome dos planetas, do planeta que nós, o nome do planeta do qual nós nos originamos lá, né? O nome da galáxia, né? Diz que é uma galáxia que fica, uma galáxia próxima da Via Láctea aqui, né? Tá certo? Então é uma galáxia que fica vizinha aqui, a essa galáxia aqui, a Via Láctea, né? Tá certo? Eles passaram essas informações para nós aqui. Então serve por aqui, pelo que eu estou vendo, né? Tá certo? Eu acho que, como é avançado tecnológico assim, né? Essas distâncias assim são percorridas assim rapidamente devido ao avanço científico deles lá, né? Tá certo? Então citaram os nomes dos planetas, da galáxia, o nome do Sol, né? Aqui a gente conhece essa estrela aqui, nossa, aqui como Sol. Né? Lá o nome que eles passaram para nós chama Nander, o nome da estrela lá, que nem aqui é o Sol, né? Diz que o nome da estrela lá chama Nander, né? Nessa galáxia que fica aqui próxima da Via Láctea, tá certo? Então veja bem, numa das reuniões assim, daquelas reuniões assim, os extraterrestres incorporados nas moças, eles se comunicavam na língua de lá, entre eles assim, eu não entendia nada, tá certo? Às vezes falavam em português, assim. Um ou outro, assim, que incorporava assim, falava em português, assim. Mas era tudo verdade. Entende? Naquele momento mesmo ali, eu não tive dúvida alguma ali do que estava acontecendo ali. Diante das coisas que eu presenciei, de tudo que eu vivenciei, assim, com aquele pessoal naquele curto período, assim, né? Eu vi que era tudo verdade. E depois que nem eu falei assim, eu pude confirmar aqui nesta cidade aqui, através da minha clarividência, né? Que eu pude ver os extraterrestres aqui, né? E como eu disse, né, eles chamam nós assim, cada um assim, pelo nome nosso de lá, não é daqui, né? Eles me chamam por um outro nome, né? Tá certo? Então, o pessoal incorporado assim, nas moças, assim, eles se comunicavam com aquela língua de lá, assim. Não era possível entender, assim, naquela língua, assim, não era possível entender, assim, né? Tá certo? Então eu pude fazer as minhas confirmações através daquelas observações ali, aquilo não deixava margem a dúvidas, era verdade mesmo, assim, né? Tá certo? Tudo aquilo ali era tudo verdade mesmo. Tá? Então aquele ali foi o meu primeiro grupo, foram eles que me apresentaram, que me levaram lá na projeciologia, né? Que estava começando, assim, bem no início mesmo, assim, né? Mas foram eles que me levaram lá, assim como me levaram em outros lugares também, né? Tá certo? Então, gente, feito essa breve apresentação assim do meu início nesses estudos assim, eu agradeço pela sua atenção, né, e tenham um bom dia.